1 Coríntios 15. Primeiramente a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, o que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, na qual vocês já creram. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós clamamos agora que o Senhor tire do nosso coração, da nossa mente, da nossa atenção, tudo que pode nos distrair. Pai, nós clamamos que o Teu Espírito Santo fale claramente, ilumine a mente do nosso coração, ilumine o nosso entendimento. Coloque os Teus anjos agora, ó Pai, com a espada desembainhada, a nos proteger. Deus, cuidar para que nós possamos sermos guiados agora pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, a prestarmos atenção naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Esse texto inteiro de 1 Coríntios 15 está tratando da ressurreição como o centro da fé, como estando no centro da fé cristã. Tira a ressurreição e não tem cristianismo. Tira a ressurreição e o que a gente está fazendo aqui é só teatro, a melhor das opções. Pode ser só uma mentira mesmo que a gente está fazendo aqui. Há uns dias atrás eu ouvi de uma pessoa muito querida minha, muito amada por mim e pela minha família, que ela não vai mais à igreja. E aí a pergunta dela foi a seguinte: se eu continuo acreditando em Cristo Jesus, mesmo não indo à igreja, Deus não vai me salvar? A pergunta dela, óbvio que traria uma série de respostas se ela me desse o tempo, mas a questão é que não era uma pergunta, era uma afirmação. Ela acreditava nisso, que ela não precisava mais ir à igreja. O que ela não entendeu? Que muitas vezes nós também não entendemos em outros momentos, que se nós não amamos as coisas que Cristo ama, e só para ficar claro, Cristo morreu pela sua igreja, Ele não morreu por indivíduos isolados, soltos por aí para fazerem o que eles querem de suas vidas. Então, se nós não amamos o que Cristo ama, é provavelmente porque nós ainda não fazemos parte da família dele, nós ainda não fazemos parte do povo dele, nós ainda não fomos alcançados pela graça dele. Esse texto, ele começa para nós falando o que é verdadeiramente o Evangelho. Nós estamos no capítulo 15. Paulo já tratou esses irmãos de vários outros problemas que eles tiveram, inclusive alguns deles bastante centrais na fé também, como a espiritualidade que vimos há pouco. Mas agora ele está falando de algo que deveria chamar a nossa atenção de uma forma bastante profunda. Nós podemos estar pregando ou dizendo acreditar numa pregação, quando na verdade nós nem chegamos a ser alcançados por essa pregação, se nós não acreditamos
na ressurreição, é basicamente sobre isso que esse texto de 1 Coríntios, o Evangelho não chegou até a nossa casa, até a nossa família, até a nossa história. Veja, o Evangelho é uma mensagem bastante simples, e a primeira parte que nós lemos do texto fala exatamente isso. A mensagem que Deus nos fez perfeitos, e que nós caímos da graça, nós caímos da presença dele, nós erramos e pecamos. Então Ele manda o seu Filho por nos amar, como acabamos de cantar. E morre, seu Filho vem como um homem, como um servo de todos, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, como nós estamos hoje em todas as igrejas ao redor do mundo proclamando. E quando Ele ressuscita ao terceiro dia, essa mensagem significa que agora resta a cada um de nós decidirmos se nós vamos segui-lo ou não. Quando Ele voltar, aqueles que o seguiram, aqueles que o receberam, então vão receber novos corpos imortais, vão entrar no novo céu e na nova terra. A sua família vai fazer parte do reino eterno de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. A gente sabe que, como um ícone, a gente aperta nela e ela abre diversas coisas, diversas realidades, diversos ambientes onde nós precisamos entender como ela se aplica. Mas essa é a mensagem central do Evangelho. Se a gente não entende essa mensagem, nós não entendemos o Evangelho. Veja, receber a Cristo nas nossas vidas não é só o começo da pregação. Quando a primeira vez a gente vai na igreja, quando a primeira vez a gente ouve, quando a primeira vez que a gente entende a palavra de Deus, receber a Cristo como nosso Senhor é o cerne da nossa pregação. É a única coisa que realmente importa. Receber a Cristo como Senhor das nossas vidas significa reconhecer a pessoa e a obra de Cristo inteiramente como ela foi revelada na palavra. Se você não receber entendendo que Cristo ressuscitou dos mortos, o texto está dizendo para nós que você ainda não recebeu nada. Talvez recebeu só uma religião. Olha só como esse texto começa pesado. Ele não termina pesado, mas ele começa pesado. Crer que Cristo fez, crer que tudo que Cristo fez e falou é verdade, é o centro daquilo que a gente precisa procurar nas nossas vidas. Eu queria resumir o que nós vamos ver nesse capítulo da seguinte forma: crer na ressurreição é central para o cristão, pois ela fornece tanto o solo firme para a nossa fé agora, quanto ela também nos fornece a esperança certa para um amanhã na eternidade. Essa é a mensagem desse texto. Tem muitos detalhes aqui, mas se a gente não tiver tempo de tratar tudo, traga isso para o seu coração. Se você crê que Cristo é o Senhor, então você tem que crer que tudo que Ele falou e fez, inclusive a sua ressurreição, é central para a sua vida. Isso vai dar um solo firme aonde você pôr o pé agora, no seu dia, hoje, na sua história, e vai te dar uma esperança certa acerca do futuro eterno com Ele. Eu queria trazer 3 verdades acerca desse texto que nós lemos. A primeira verdade é que acreditar na ressurreição de Cristo está no centro do que significa acreditar no Evangelho e ser alcançado pela graça. Veja, esses todos que estão ouvindo ou lendo a carta de Paulo, receberam o Evangelho de Paulo. Eles ouviram Paulo pregando, eles ouviram Paulo explicando. É de se supor, Paulo ficou 1 ano e meio nessa cidade, que Paulo tenha gastado horas, como ele fez em outros locais, horas por dia, explicando o Evangelho. Então, de novo, Paulo, quando vai falar para eles, não fala de uma forma mais sofisticada, mais poética, mais elaborada. Ele vai para o cerne do que é o Evangelho. Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e por causa disso nós podemos ter certeza que nós vamos ser salvos. Assim que ele fala no texto: eu lhes transmiti o que era mais importante e que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras, e Ele foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Quantas vezes nós queremos uma explicação um pouco mais elaborada? Quem sabe consegue tocar a minha intelectualidade?
Quem sabe consegue tocar as minhas emoções e eu vou chorar até ir à frente e me entregar. Paulo não vai para nada mais elaborado do que o cerne do que é conhecer a Cristo Jesus. Ele está falando isso para nós, veja. Mesmo ele repetindo o cerne, algumas pessoas naquele meio acreditavam que podiam mudar um pouco o Evangelho. Elas podiam mudar um pouquinho o formato. Veja, essas são as boas novas que o Salmo, versículo 2, se continuarem a crer. Então há uma perseverança que está inclusa no crer em Cristo Jesus. E se você não continuar a crer, então significa que você não vai ser salvo. Mas na sequência, ele vem falando que no texto na sequência, ele vai falar que as pessoas começam a mudar esse Evangelho, mudar acerca do que significa Jesus ter ressuscitado. Todo o texto vai em torno do fato de que algumas pessoas dentro da igreja, Paulo não está lidando com as pessoas fora da igreja, mas dentro da igreja não acreditavam de fato, ou que havia havido uma ressurreição, ou que ela seria aplicada às nossas vidas, ou que ela tivesse algum tipo de importância real em nossas vidas, no nosso cristianismo, no jeito como a gente vive. A mensagem clara do Evangelho nunca foi que a gente preparasse de forma bonita um argumento para trazer as pessoas até Deus. A mensagem clara do Evangelho foi como uma pessoa chamando aos outros para um acidente que está à frente se você não desviar a sua caminhada. É interessante que quando Paulo fala sobre isso, ele fala que assim como foi dito nas Escrituras, no versículo 3 e no versículo 4. Quais são as Escrituras que Paulo está citando? O Antigo Testamento. Ele está citando provavelmente os textos como Isaías 53, como Salmo 22, que falam da vinda do Messias. Ele está falando, foi profetizado que seria desta forma. O tempo todo a gente vai ver, Paulo cita a história. No primeiro século, para eles era claro que aqueles livros do Antigo Testamento haviam sido inspirados por Deus. Eles não tinham dúvida disso. Por milhares de anos eles sabiam que aquilo dali foi Deus que entregou para eles. E agora ele estava novamente afirmando, como foi dito nas Escrituras lá atrás, nós continuamos dizendo agora. E ele traz para eles que não só tem o testemunho das Escrituras lá atrás, mas tem também o testemunho agora das pessoas que viram isso acontecer. Nós sabemos que foi pelo menos 500 pessoas, alguns dizem mais de 1000 pessoas viram a Jesus depois que ele ressuscitou. Ele cita algumas dessas pessoas, apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos, depois a maioria dos que estavam ali viram ele, e posteriormente todos os apóstolos. E aí esse texto está falando para eles, do primeiro século, olha, é a história que vocês querem? Então vamos voltar para a história. As pessoas que tinham visto Jesus ressuscitar estavam ali ainda. Ele está falando, vão até elas, pergunte a elas, vai até elas e vê se confere a mensagem que a gente falou, porque todos nós entregamos a mesma mensagem, todos os apóstolos. Alguns poderiam chegar para eles e falar, não, mas espera aí, como assim entregou para os 12? Só tinha 11, Judas se perdeu. Mas esquecem que em Atos capítulo 1 já tinha sido escolhido Matias, e o requisito para Matias ter sido escolhido é que ele tinha visto todas as coisas que Jesus tinha feito, inclusive a ressurreição de Cristo Jesus. Então Paulo está falando para eles, não tenha medo da história, não tenha medo de voltar e perguntar para as testemunhas, vá até elas e pergunte a elas. Não tenha medo de ir para as Escrituras, vai até as Escrituras no passado e olha o que elas falam sobre mim. Paulo está falando, olha, essa mensagem da ressurreição, ela está no centro, não só agora da mensagem, mas ela está no centro da história. A gente pode voltar e confirmar o que aconteceu lá atrás. Há muitas teorias sobre a morte de Cristo Jesus, ou a possível não morte de Cristo Jesus. Há pessoas que acham que alguém substituiu Jesus na última hora, assim que os muçulmanos acreditam, que ele não teria morrido de verdade. Alguns que acham, ou teorias que dizem que Jesus não morreu de fato, ele foi enterrado vivo, mas ainda, talvez quase morto, mas ainda com alguma resistência, alguma força. E
de alguma forma também miraculosa, que só pode ser milagre. 3 dias depois ele recobra a força, como de um super-homem, e empurra a pedra que está na frente do túmulo. Então, parece que não faz sentido também, mesmo olhando assim. Alguns acham que a SWAT do Império Romano, estando na porta do túmulo, não seria suficiente para parar, para barrar os judeus, medrosos há momentos atrás, que haviam fugido por muito menos, agora criaram coragem e foram lá pegar o corpo de Cristo Jesus. A gente poderia falar das teorias que existem e continuar falando delas, mas a verdade é que nenhuma delas tem sequer qualquer base histórica, evidência histórica. Na verdade é mais do que isso. Não existe nada na antiguidade, ouça bem isso, não existe nada na antiguidade que sequer se compare à comprovação que nós temos com a ressurreição de Cristo Jesus. Não existe nada que aponta sequer que tenha tanta força assim, histórica, documental, que mostra que isso é fato que aconteceu. Nós não temos a história de um filósofo do passado que tem tantos testemunhos. Nós não temos a história de um rei, de um imperador da antiguidade que tenha tanto testemunho quanto a ressurreição de Cristo Jesus. Nós não temos ninguém na história que tenha sido pesquisado, avaliado, explicado de tantas maneiras como a vida de Cristo Jesus, em especial a ressurreição dele. Se você quiser um resumo disso, talvez um bom filme para você ver seja Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. É um livro e é um filme. Você pode ver e você vê que não somos nós cristãos dizendo. Lee Strobel era um jornalista que era ateu, e ele foi estudar sobre a ressurreição para mostrar que a esposa dele, que havia se convertido, estava se entregando a uma mentira, e num processo bastante minucioso, que ele vai sentar com vários especialistas, vai para Jerusalém, vai em vários locais, ele não consegue achar sequer uma prova histórica que Cristo não ressuscitou. Muito pelo contrário, ele acha provas e mais provas que Cristo ressuscitou. A nossa fé não é como das outras religiões, baseadas em mitos, em desejos, baseadas em quaisquer outro tipo de interesses. A nossa fé é baseada na história do que Deus fez. Veja, quando nós olhamos esse texto, Paulo está dizendo para nós, bem claro, que mesmo ele sendo indigno de representar o Evangelho, porque ele perseguiu a igreja de Cristo Jesus, e se você olhar lá no capítulo 9 de Atos, Cristo conversa com Paulo e fala para ele: você me perseguiu. Perseguir a igreja de Cristo Jesus é perseguir a pessoa de Cristo Jesus. Tanto que Paulo para em Atos, quando é questionado, quando é falado isso para ele, e fala: mas Jesus, quando que eu te persegui? E Jesus fala bem claro: quando você perseguiu a minha igreja. E ele fala: eu não tenho dignidade, eu não sou digno de chegar e representar o Evangelho. Talvez como muitos de nós, talvez como todos nós, deveríamos entender que nós não somos dignos de termos sido alcançados pela graça. Mas a resposta dele não é dizer que ele continua a partir daí numa comiseração, que ele continua a partir daí sempre como um coitadinho: eu fui alcançado, mas eu não mereço. Ele fala: não, eu não mereço, eu sou indigno, mas a graça é que fez o que ela fez em mim, e porque a graça fez o que fez, inclusive eu trabalhei mais do que todos os outros. E ele está falando isso como um lembrete também para cada um de nós, que todos nós somos indignos, mas quando a graça vem sobre nós, não é que ela simplesmente nos torna mais bonzinhos, ela nos torna outra pessoa, ela nos dá um novo coração, ela instala dentro de nós uma nova vida. Ele está dizendo: essa é a ressurreição. Em outro local Paulo fala: o poder da ressurreição possa transformar o coração de vocês. Alguns poderiam talvez nessa hora espiritualizar e dizer talvez que Paulo estava querendo dizer que a ressurreição aconteceu na verdade nos nossos corações, mas não é nada disso, nem parecido com isso que Paulo está dizendo. Ele está falando que
quando Cristo voltar a segunda vez, nós vamos ressuscitar. Mas Ele também está dizendo, como Ele diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 14, que já foi colocado dentro de nós uma garantia de que nós vamos receber um novo corpo, de que nós vamos receber um novo passaporte, de que nós vamos entrar no novo céu e na nova terra. Essa garantia é o Espírito Santo de Deus, que é dado para cada um de nós, que entregamos as nossas vidas a Ele. Veja, se a gente não acredita na ressurreição, perdemos o Evangelho, perdemos a chance de sermos resgatados pela graça, perdemos a capacidade de ver a história fazendo sentido. A gente perde a vida se a gente não entende e não aceita a ressurreição. Deixa eu ler a segunda parte do texto para nós nos aprofundarmos um pouco mais. 1 Coríntios 15, do 12 em diante, diz agora assim. Nós vamos ler até o versículo 34. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. A fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo apenas vale para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro, quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu a autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. E o que dizer dos que batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós? Porque arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não há ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Segundo princípio que temos nesse texto, e é óbvio que a gente não vai conseguir abordar tudo que tem nesse texto, mas é que acreditar na ressurreição de Cristo é o que torna a vida verdadeira e útil, nos aproximando e a outras pessoas de Deus. O que torna a ressurreição de Cristo, acreditar na ressurreição de Cristo é o que torna a vida verdadeira e útil. Isso pode parecer para nós um tema distante, difícil de entender. Como a ressurreição de um homem no passado é o que torna hoje, 2000 anos, a nossa vida verdadeira e útil. Porque acreditar na ressurreição de Cristo Jesus
é a única base sólida para a nossa fé e é a única certeza firme sobre o futuro que nos aguarda. Se Cristo não ressuscitou, é inútil tudo o que a gente está dizendo. Então, acreditar na ressurreição, veja, a fé é um dom de Deus, ela é um presente que Deus nos dá. Se nós temos dificuldade para acreditar, nós precisamos clamar: Senhor, abra os meus olhos, me ajuda a entender. Por que será que cristãos professos como a gente gostam tanto de mudar aquilo que está na palavra de Deus? Por 2000 anos nós temos o Novo Testamento. Grande parte da história, a igreja que se manteve fiel à palavra de Deus. Obviamente tem igrejas que lutaram por outros motivos, por outros desejos, por outros objetivos, mas a igreja que se manteve fiel à palavra de Deus, de uma forma geral, se manteve coerente com o que a palavra fala, especialmente o cerne do Evangelho. Por 4000 anos, se nós juntarmos o povo do Antigo Testamento, nós vemos mais longe ainda. Nós não duvidamos de uma série de coisas, mesmo quando pessoas se levantaram para falar na filosofia, na ciência, historiadores contra o cristianismo, a igreja conseguiu sobreviver durante os séculos. Mas hoje, talvez mais do que nunca, como se cumprindo a promessa de Mateus 24, muitos vão se desviar da fé, seguindo ensinos de demônios, profecias falsas. Veja, por que nós adotamos tantas coisas que não tem na palavra de Deus? Algumas décadas atrás, certas coisas eram importantíssimas para a igreja, como estarmos no ajuntamento da igreja, como entregarmos as nossas dízimos e as nossas ofertas, para que a obra de Deus pudesse chegar àqueles que ainda não ouviram. Por que essas coisas mudaram tanto? Bom, na verdade, não é que elas mudaram nos últimos dias, elas são mais visíveis nos últimos dias. Mas Paulo está falando exatamente isso. Mudou alguma coisa. Por que está mudando na vida de vocês? Interpretar um texto diferente do nosso irmão ou da igreja do lado não é necessariamente o problema. Nós podemos interpretar o texto diferente aqui e ali, e todos nós estarmos atentos à palavra de Deus e mesmo assim interpretarmos diferente. Os presbiterianos batizam crianças, os batistas não batizam crianças. Uns entendem que o Espírito Santo enche de uma forma, outros entendem que ele vem de outra forma. Mas veja, o limite para isso é quando aquilo que nós afirmamos nega o Evangelho, porque isso se torna uma heresia. Mas hoje as pessoas não parecem ter tanto medo mais, falam livremente no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, verdades que vão contra a verdade central do Evangelho. Falam contra a graça, falam contra o caminho para a salvação, falam contra o Jesus, que é o único suficiente Salvador, falam contra a identidade de Cristo Jesus, apresentada na palavra de Deus, dizendo: para mim Jesus é isso, para mim Jesus é aquilo. Eu citei no passado uma teóloga, uma pastora, eu não sei se eu poderia de fato chamar nenhuma dessas duas coisas, mas ela assim se apresenta, dizendo que Jesus é uma coisinha quentinha e gostosinha, como um pão de queijo. Nós vamos chegar no mesmo tipo de incoerência se nós acharmos que nós podemos abrir mão da história, abrir mão da palavra de Deus. Veja, não é isso que Paulo fala, não dá para a gente entrar em todos os detalhes, mas quando a gente olha o que Paulo está fazendo com eles aqui, ele está apresentando bem claramente que há coisas do passado que tem que ficar claro para eles, e a principal é que senão Cristo não ressuscitou, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala é inútil. Todos eles foram, talvez naquele momento, talvez não todos, mas todos que fizeram essa opção por uma outra doutrina foram cooptados provavelmente pela cultura da época. O que a cultura da época dizia? Que é impossível alguém ressuscitar. Mas 2000 anos atrás as pessoas acreditavam mais em mitos, as pessoas acreditavam mais nessas coisas sobrenaturais. Não tem na antiguidade quase nenhuma expressão religiosa ou filosófica de alguém que acreditasse em ressurreição. Quando Cristo fala da ressurreição, ele é único praticamente na história. Mas além disso, para além de não acreditar na ressurreição, para eles, para os coríntios,
Para ele e para os coríntios, não fazia sentido Deus querer ressuscitar o corpo, porque o corpo é ruim, porque o corpo não tem nada de bom, porque o físico não tem nada de bom. Isso é uma heresia do primeiro século, que muitas vezes nós sentimos ainda a influência dela hoje em dia, quando as pessoas acham que é o tamanho do cabelo ou o tipo da roupa que vai tornar a gente mais santo. Não é as coisas externas que tornam a gente santo. O que torna a gente santo também não é ter ou não ter corpo, porque está falando bem claro no texto que mesmo no novo céu e na nova terra nós vamos ter corpo. Então o que Paulo está falando é: vocês estão caindo diante do espírito da época, que dizem que não tem ressurreição por um lado, e que dizem por outro lado que o corpo não faz sentido. Isso aqui é uma coisa que a gente vai jogar fora. Ele fala: não é essa a apresentação do Evangelho. Cristo ressuscitou e veio em corpo depois que ressuscitou entre nós, e essa é a promessa, que os nossos corpos vão continuar depois. Veja, ele vai aprofundar mais na frente, mas ele está, deixa eu passar um pouco para frente, ele está falando para nós que se não houve a ressurreição de Cristo, versículo 14 em diante, então a nossa pregação é uma mentira. A pregação dos apóstolos foi uma mentira. A pregação da igreja durante os séculos foi uma mentira. A nossa pregação hoje é uma mentira. E se a nossa pregação é uma mentira, significa tudo que você acha que aconteceu na sua vida, de transformação, de libertação, de cura, é só um band-aid mal colocado para esconder a feiura da sua vida. Ele fala mais do que isso. Se a ressurreição é uma mentira, não é só um band-aid mal colocado, mas todos que já morreram sem Cristo, estão no inferno. Todos que estão vivendo agora dizendo seguir a Cristo Jesus, estão desperdiçando o melhor da sua vida, não tem mais nada para elas. É por isso que depois ele fala, mais no final do parágrafo que lemos: comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Se tudo não passa de uma mentira, então não tem muito mais coisas para nós dizermos. Vamos beber até cair, vamos comer até a gente não sentir mais o gosto da vida. Será que é isso que o texto está dizendo? Veja, no próximo versículo, no próximo momento, a partir do versículo 20, ele começa com um mas. Graças a Deus. Quando o mas entra na frase, ele está dizendo: tudo que foi falado para cima é colocado sob suspeição agora, é na dúvida. Porque o que ele vai falar para nós para frente é: mas o que nós estamos falando é história, é fato. Nós podemos ir lá e verificar o que aconteceu. Então ele está falando: não é mentira. E se não é mentira, então nós somos encontrados pela palavra de Deus transformando a gente de dentro para fora. Hoje muitos livros, muitos filmes, muitas teologias e espiritualidades vão tentar diminuir a fé que nós temos, transformando as doutrinas que nós abraçamos em coisas etéreas que não dão para se encontrar na história, que não tem comprovação no Antigo Testamento. E Paulo está dizendo: não se renda a essas coisas, porque se você cai numa mentira, não é uma mentira só que você cai. Todas as outras coisas para baixo em relação à fé, em relação à transformação que supostamente teria acontecido na sua vida, também são uma mentira. Mas ele está falando: graças a Deus que a ressurreição é um fato histórico, que aconteceu lá atrás, mas que agora ele está falando a partir desse versículo 12 que nós lemos, que aconteceu em nós. É difícil nós abordarmos tudo que ele fala nesse texto a partir desse momento, mas, por exemplo, a partir do versículo 21, ele fala que a morte entrou por um só homem e agora a vida vem por um só homem. Ele está basicamente dizendo que tipo de herança você vai lutar: a herança adâmica ou a herança de Cristo Jesus que foi entregue a você?
Depois no versículo 24 ele fala que então virá o fim, depois que Cristo voltar, e ele entregará o reino de Deus, depois de ser destruído todos os governantes e autoridades, todo o poder, pois é necessário que Cristo reina até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Como que isso acontece? Meus irmãos, Paulo fala claramente como que isso acontece. Em Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23, ele fala: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja, que são seus braços, suas pernas, sua voz, seus olhos, seu corpo, a igreja, que é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Paulo está dizendo aqui em Coríntios a mesma coisa que ele disse de forma resumida em Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23, que de alguma forma, depois que ele morre na cruz e diz, está consumado, agora nós vamos sair pelo mundo e vamos levar o evangelho para cada etnia, para cada buraco escuro da sociedade, para cada ambiente da intelectualidade, para cada universidade. E nesses locais nós vamos mostrar por palavras e por ações que o reino de Deus chegou até aquele local. Paulo está dizendo, quando todos os locais, todos os povos ouvirem e souberem que há um rei no universo chamado Jesus Cristo de Nazaré, então virá o fim. E aí ele vai pegar toda a autoridade e colocar diante do trono de Deus. Veja, mesmo essa igreja tendo acatado a pregação dos apóstolos, mesmo assim eles abraçam coisas esquisitas. Olha que depois que Paulo faz toda essa conclusão, essa análise sobre como a ressurreição impacta a nossa missão, o jeito que a gente vive na terra, ele vai no versículo 29 e diz: e o que dizer de alguns de vocês que batizam em nome, em favor dos mortos? Há interpretações diferentes, mas a maioria delas aponta numa direção, que dentro da igreja havia rituais em algum momento ou outro, talvez não todas as igrejas, mas certamente nessa igreja, que eles achavam que podiam fazer alguma coisa pelos que já morreram. Então, se eles morreram sem ser batizados mesmo, talvez tenham ouvido do evangelho, vamos agora batizar um filho deles, ou a mãe deles, ou o pai deles, ou um amigo deles, em nome deles. Não muito diferente do que hoje nós vemos, por exemplo, no catolicismo, quando há missa do sétimo dia, quando nós oramos pelos mortos, quando nós vemos muitas vezes essas realidades dentro da igreja, do cristianismo histórico. Não acabou ali, continuou ainda depois. E Paulo está falando, esquisitices vocês criam, mesmo em nome da ressurreição, mas acreditar de fato na ressurreição vocês têm dificuldade. Ele termina o argumento dele dizendo, se Cristo não ressuscitou, então por que a gente está sofrendo tanto? Nós ouvimos um testemunho agora de irmãos nossos que estão no local que sofrem por causa do evangelho. Nós acompanhamos no ano passado irmãos que viram suas igrejas queimadas no Paquistão. Por que sofrer tanto? Abandona isso. Paulo está dizendo, por que nós vamos sofrer tanto para seguir uma ética, um valor, uma moral cristã, se isso não é de verdade? E Paulo termina o texto dizendo, esse que nós lemos, não se deixe enganar por essas coisas, porque as más companhias vão corromper os bons costumes. Veja, Paulo está falando para o corpo de Cristo, ele não está falando como um papai falando para o filhinho. Nesse momento não é isso. Ele está dizendo, quando uma pessoa da igreja se corrompe na sua percepção da verdade, quando uma pessoa da igreja abraça relacionamentos e influências que podem desviá-lo da fé, Paulo está falando, a responsabilidade é de toda a igreja, parar e prestar atenção nessa pessoa antes que ela seja levada. Talvez é nesse sentido que Judas depois também fala, que alguns nós vamos lá e convencemos eles a voltar, mas outros nem dá mais para gastar tempo tentando convencer, a gente vai lá e arranca eles do fogo. A igreja precisa acordar. Os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes não têm a sabedoria necessária para lidar com toda a filosofia, com toda a maldade,
com toda a ignorância, com toda a ideologia, com todas as narrativas que estão sendo apresentadas lá fora. E colocar elas dentro de um cubículo, dentro de uma redoma protetora, também não vai resolver o problema. Nós precisamos apresentar o Evangelho com clareza, do jeito que ele foi mostrado na história, e mostrar como isso se aplica à vida de cada uma das pessoas que estão em volta de nós, não deixando elas serem levadas por companhias intelectuais, companhias de amizades, companhias que possam levar eles a acreditar que existe algo melhor do que aquilo que o Evangelho apresenta para nós. Paulo fala nesse texto que nós temos que ativamente fugir das mentiras, do pecado, da falta de conhecimento de Deus. Quantos pastores eu vi que conhecem talvez até algo de teologia, talvez até conheçam algo de Bíblia, mas há muito tempo não sabem o que é ter uma boa conversa com Deus. Meus irmãos, a gente tem falado sobre isso, que a vida devocional, acordar de manhã, abrir a Bíblia, em espírito de oração, clamar: Senhor Deus, abra o meu entendimento, permitindo que Deus fale aos nossos corações, é o que torna a gente próximo de Deus. Vir ao culto é importantíssimo, mas não se engane, uma vida de vir ao culto sem uma vida devocional verdadeira pode rapidamente se tornar só mais um caminho religioso, só mais um jeito da gente externar um teatro religioso na nossa vida. É melhor parar as atividades, parar os eventos. Veja, não é à toa que nós temos só um culto por semana. É porque a gente quer que vocês freiem a vida, pisem no freio, puxem o freio de mão e comecem a falar: Senhor, desculpa, eu quero ouvir agora a tua voz. Eu não quero ser levado pelas más companhias que corrompem a minha mentalidade, a minha habilidade de interpretar a tua vontade. Eu quero ler a última parte do texto para nós finalizarmos, do versículo 35 até o final. E tem um pastor que uma vez me disse: se você não conseguir pregar tudo, se pelo menos o texto for bom e você ler ele com clareza, já está valendo, já está importante. Esse texto é um dos meus preferidos na palavra de Deus. Então, vamos ler com atenção. Alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas todas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, tipos diferentes de carne, um tipo de ser humano, outro para animais, outro para aves e outros para peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro veio o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal
precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. A lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Terceiro princípio que eu quero falar com base nisso, e eu vou resumir. Ele diz o seguinte: acreditar na ressurreição de Cristo traz esperança e a força necessária para vivermos a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Olha o que o Paulo diz: que perguntas tolas. Talvez ao olhar isso as pessoas estão pensando: então a gente não pode fazer pergunta? Então a gente não pode duvidar? Não é isso que o Paulo está dizendo. Olha com atenção o texto. Paulo está dizendo: a gente vai ter que voltar para o Mobral com vocês? Vamos ter que voltar para a escolinha de biologia, para vocês estudarem o básico de biologia? Paulo não está dizendo que ter perguntas é errado. Paulo está dizendo: façam as perguntas com sinceridade, para valer. Se é para a história que vocês querem ir, então vão de verdade para a história. Se é para a ciência que vocês querem ir, então se aprofundem na ciência. Ele não está com medo de responder perguntas, ele está falando: não, gente, façam perguntas mais profundas. Mas mesmo assim ele responde algumas dessas perguntas que eles fazem. Veja, a ciência, que é esse exercício da gente entender a realidade das coisas e assim produzir um bem para a sociedade, não só é algo necessário, mas como é estimulado na palavra de Deus. Nenhuma outra religião no mundo proporcionou o ambiente para a gente querer estudar a palavra de Deus, para a gente querer estudar a história de Deus, para a gente querer estudar a criação, como a palavra de Deus, como a Bíblia ensina a gente. No entanto, o cientificismo, que já existiu de alguma forma no primeiro século, e existe agora, que é essa mentalidade de achar que a ciência e os cientistas são a última coisa que nós temos na humanidade para nos trazer alguma esperança de resposta, a única forma de acesso à verdade. Paulo está dizendo: esse cientificismo que hoje nós temos são só coisas para nos distrair da verdade verdadeira. Veja, a partir dos versículos que ele começa a responder, a partir do 37, ele fala de botânica, ele fala de como a natureza funciona, ele fala de biologia, ele fala como existem diferentes tipos de carne, a do homem, a dos animais, a dos peixes e das aves. Paulo, pelo jeito, estudou isso, ele sabia que havia diferença, não hoje, 2000 anos, com tanta coisa à nossa disposição, 2000 anos atrás. Ele fala de diferentes tipos de brilhos dos corpos celestes. Meus irmãos, eu sei que a maioria de vocês não saberiam explicar essas coisas, e nunca viria na minha cabeça evangelizar alguém dizendo para ela que as estrelas do céu, os corpos celestes brilham de forma diferente. Mas Paulo tem acesso e explica a teologia para eles, a doutrina, a verdade histórica, usando a própria ciência. À medida que ele vai usando a ciência, ele vai explicando para eles: está vendo? Há diferentes tipos de corpos. Isso é uma ilustração daquilo que vai vir depois. Aí ele traz para eles isso que é a realidade, que a ciência pode comprovar, como uma ilustração de algo que nós ainda não podemos comprovar pela ciência, ainda não, mas mostrando que há sim no nosso corpo algo de semente. Nós vamos ser enterrados, nós vamos surgir depois com outro corpo, e ele vai falar sobre esse corpo, que há um momento que nós vamos receber a imortalidade. Para nós falar da eternidade, eu não sei se você já pensou dessa forma, talvez se torne uma coisa difícil da gente entender, mas como entender
que o nosso corpo frágil vai ser levado para a eternidade. Como entender que a nossa mentalidade, a nossa mente, as nossas emoções tão quebradas vão conseguir suportar viver por séculos e séculos? Mesmo na literatura, quando a gente olha os elfos na história de Tolkien, quando a gente olha os seres que viveram tempo demais na literatura, quase sempre os homens da literatura, os literatos vão colocar eles como vivendo uma crise, porque eles não sabem como viver na eternidade com essa finitude que eles têm. E Paulo está dizendo para nós: vocês não entenderam ainda. O corpo finito de vocês vai ser entregue um outro corpo no lugar dele. A mente de vocês vai ser transformada e vai ser rasgada, vai ser tirado de dentro de vocês tudo que produziu pecado, tudo que produziu mal, interno e externo na vida de vocês. Paulo está dizendo que a ressurreição, para nós, é uma prova firme de que nós podemos ter uma esperança para além de quaisquer utopias, para além de quaisquer esperanças humanas. Há algumas coisas que nós não conseguimos explicar, mas outras há que nós podemos explicar. E Paulo está dizendo: a ressurreição de Cristo é um fato. E porque isso é um fato, nós podemos saber que também será um fato que Ele vai nos entregar o que Ele nos prometeu. Pois Ele disse que viria e Ele veio. Ele disse que Ele morreria e Ele morreu. Ele disse que Ele ressuscitaria e Ele ressuscitou. E Ele disse que Ele voltaria e Ele vai voltar. O que o texto está dizendo para nós é que nós temos base histórica, que nós podemos avaliar, inclusive com base científica, mas tudo isso só aponta para um fato, de que há promessas por vir. E essas promessas por vir, como Ele cumpriu no passado, nós podemos saber que Ele vai cumprir no futuro. No futuro, há esperança para todos nós. Segundo 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala sobre a esperança, que ele cita aqui também da seguinte forma, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Isso não é um assunto marginal para a fé cristã. Isso é um assunto que nós temos que repetir o tempo todo. Paulo está falando. Há um monte de coisas que se dizem aí sobre o Apocalipse que não estão na palavra de Deus. Há interpretações discordantes aqui e ali, mas Paulo está dizendo para nós o fato de que quando Ele vier, nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Essa é a base da nossa esperança, que nós podemos agora nos animar, nos encorajar uns aos outros. Tantas coisas há para ser faladas aqui, meus irmãos, mas eu queria terminar do mesmo jeito que Paulo termina esse texto. Alguns poderiam olhar para esse texto e dizer: está vendo? O cristianismo é isso mesmo. É essa experiência que as pessoas ficam com a cabeça nas nuvens, que elas saem fora da realidade, que elas deixam de avaliar corretamente a história, de que elas não sabem mais lidar com o dia a dia real, concreto, das dificuldades. Mas olha como Paulo, depois de falar dessa maravilha que é o novo céu e nova terra, do poder de Cristo chegando em todas as etnias, em todos os cantos escuros da sociedade, da história humana, da gente recebendo um corpo e uma mente, uma interioridade que suporta a eternidade. Depois de ele falar dessas coisas grandiosas, olha como que ele termina: trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Seja forte e corajoso. A mesma palavra que foi dada para Josué no Antigo Testamento. Como é que ele termina para nós? Da mesma forma como Keller falou, Timothy Keller falou de Colossenses 3:2, que lá diz que nós temos que manter a nossa mente no céu, nas coisas do alto. E Keller disse isso, que quanto mais as nossas mentes, os nossos pensamentos estiverem no céu, mais a gente vai ser útil na terra.
Nós não deixamos de ser útil ou úteis quando nós pensamos no novo céu e na nova terra. Não o novo céu e nova terra biblicamente apresentado para nós. Nós deixamos de ser úteis quando nós começamos a nos entregar a uma sofisticação qualquer que tenha por aí, a um jeito novo de falar da fé. A gente deixa de ser útil quando a gente começa a dizer e afirmar que os jovens precisam de um trabalho só para eles especializar, porque só pregar a palavra de Deus não é o suficiente, que as pessoas hoje lá fora não suportam mais ouvir o Evangelho do jeito que a gente pregou, ou só ler a palavra de Deus, que a gente tem que fazer um devocionário facinho para elas entenderem. Então a gente começa a entender, ou por um lado que tem que ser muito sofisticado, ou por outro lado que tem que ser muito simplificado, uma mentira deslavada, porque quando as nossas crianças vão para a escola, lá elas estudam filosofia, lá elas estudam literatura, lá elas estudam história, lá elas estudam conceitos políticos avançados, que às vezes os pais não sabem explicar. Mas chegamos na igreja e nós dizemos que aqui não, aqui a gente tem que se comportar como nós fôssemos uma região de tolos. Paulo está dizendo, gaste o seu tempo com as verdades eternas, e você vai ser mais útil do que qualquer pessoa poderia ser na história. Mas há um outro linguajar que Paulo usa sobre a utilidade, e esse talvez deveria fazer a gente parar e pensar ainda mais. É que se a gente pensar na eternidade, como a palavra de Deus nos apresenta, a gente não vai ter uma fé inútil, que não proporciona salvação, que não nos leva ao trono da graça, que não transforma a nossa vida através de uma confissão verdadeira de pecados e de uma entrega verdadeira à liderança de Deus nas nossas vidas. Todos nós precisamos de uma fé útil que nos salve. Essa fé útil que nos salve só vem quando nós reconhecemos a obra e as palavras de Cristo Jesus como a suprema importância em nossas vidas. Amém. Então, que a nossa oração seja essa. Eu queria concluir de duas formas, meus irmãos. Não tenha medo de ir atrás de perguntas. Eu não expus tudo aqui, mas tem outras perguntas que esse texto está latejando. Não tenha medo. Deus é o Deus da verdade, com V maiúsculo. Ele não tem medo dos seus questionamentos. Ao contrário, Deus se agrada quando a gente faz perguntas honestas. Ele se agrada quando a gente procura respostas para as nossas perguntas mais profundas, para os nossos dilemas mais difíceis. Ele quer ouvir você questionar se ele existe de verdade, mas de forma zombeteira ele nunca vai te responder. Mas se você perguntar para ele verdadeiramente, no seu coração, honestamente, dizendo: se o Senhor existe, se mostre. Se a tua palavra é assim mesmo, me mostra, convence, me muda, me transforma. Não tenha medo de fazer perguntas para Deus. Vá até Ele. Tenha medo, aí sim, de não fazer perguntas para Deus de verdade. Tenha medo de se conformar, como a gente viu agorinha, com o seu estilo de vida. Tenha medo de achar que você chegou lá. Tenha medo de achar que você já ouviu tudo que tem para ser ouvido sobre a fé evangélica. Tenha medo de se entregar a uma espiritualidade, a uma religiosidade que não gere em você desejo de mais, de saber mais, de conhecer mais, de ter mais da presença de Deus. Segunda coisa, se você não tem mais perguntas essenciais, fundamentais, se você crê verdadeiramente na ressurreição de Cristo Jesus, então saia da futilidade da sua vida. Saia do conformismo que nós todos muitas vezes entramos. Meus irmãos, o texto está dizendo para nós, Paulo depois em outro local fala da mesma forma, que o poder, ele ora para que o poder que agiu na ressurreição de Cristo venha agir nas nossas vidas, para que nós sejamos como Ele agora, no hoje. Se a gente ler esse texto com atenção, Paulo usa ciência, ele usa a história, ele usa a teologia, ele usa as escrituras no Antigo Testamento, tudo para trazer à mente dessas pessoas
que nós não podemos lutar por menos do que a excelência para o reino de Deus. Se nós vamos ter corpos eternos, se nós vamos ressuscitar com Cristo Jesus, o que são alguns anos, algumas décadas entregues para a glória de Deus enquanto nós estamos aqui? Então, amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Amém. Que o poder da ressurreição de Cristo Jesus levante você hoje para ser servo dele, levante você no futuro para receber a recompensa que ele tem para os seus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Nós vamos orar, e eu queria que a gente tivesse mais tempo. Eu lembro de um culto, eu não lembro se o Leozinho estava comigo, que a gente teve mais de uma dezena de minorias étnicas em um país da Ásia. E quando a gente pensou que o culto estava terminando, estava só começando. E foram mais de 10 horas de culto. E o céu desceu naquele lugar, naquele dia. Eu sei que nós todos temos o desejo de que se encerre logo algumas coisas, que se comece em outro momento do dia, da vida. Mas eu queria que agora a gente orasse e que você clamasse junto comigo: Senhor Deus, que o poder da sua ressurreição tire de mim a mesmice, tire de mim a vontade de ir logo para o próximo evento, para a próxima agenda, e coloque em mim o desejo de estar na tua presença até que o Senhor mude de verdade o meu coração. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Ó Pai, como que estava agindo o Teu Espírito na vida de Paulo quando ele escreveu esse texto? Deus, quais dúvidas, quais argumentos Paulo tinha naquele momento que levou ele a escrever esse texto tão bonito? Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha produzir em nós algo semelhante, que a gente venha entender o texto de Paulo iluminados pelo Teu Espírito, que a gente venha ter esse vigor, ó Pai, que a gente vê, ó Deus, no texto de Paulo, na história que o Senhor fez através da vida dele. Que a Tua graça invada os nossos corações, como invadiu dos Teus apóstolos, da Tua igreja durante os séculos. Ó Pai, nos torne úteis aos outros, para atrairmos a Cristo Jesus, e torne a nossa fé útil para a salvação e santificação das nossas vidas. Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor abra a nossa mente para fazermos as perguntas certas, abra a nossa mente para entendermos as respostas da forma correta. Só abra a nossa disposição, Deus, para nos entregarmos com excelência a vida de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus. Abra as nossas emoções para que a gente venha amar aquilo que o Senhor ama, Senhor Deus. Para que a gente venha se dedicar àquilo que o Senhor se dedica e aquilo que o Senhor nos convida a nos dedicar. Senhor Deus, abra agora o coração de cada um dos que estão aqui. Eu sei, Senhor, que tem pessoas que se afastaram de Ti nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos anos. Eu sei, Senhor, que aqui entre nós, talvez pessoas que vão ouvir também esse sermão depois, Deus. Há pessoas que não sabem mais como voltar atrás, nem de onde tem que voltar e nem para onde tem que voltar. Mas o Senhor é que nos conduz em vitória. O Senhor em Cristo Jesus é que nos dá a vitória. E por isso nós clamamos: traga a vitória em Cristo Jesus para todos que estão aqui. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória, Deus, sobre esse tempo que nós passamos longe de Ti. Que nós possamos agora estarmos